Aqui é o professor Júlio Araújo e hoje a nossa aula vai falar sobre a estrutura da sociedade dentro da esfera do poder e da política. Obviamente foi um assunto que nós trabalhamos anteriormente, mas hoje nós vamos dar um pouquinho de ênfase a alguns detalhes que foram passados assim um pouco por cima, tá bom? Então vamos lá. Anteriormente nós vimos que poder, né, ele é uma palavra que vem do latim, potere, que diz que é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto a que se refere, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, o império, ou seja, domínio. Então, dentro dessa perspectiva que nós vimos anteriormente, poder é uma relação, né, que pode se formar, por exemplo, no momento em que alguém deseja algo que depende da vontade de outra pessoa, tá bom? Não sei se você vai entender, mas eu vou tentar aqui ampliar um pouquinho mais a linha de pensamento. Na sociologia, né, para o sociólogo alemão Max Weber, poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. E essa imposição, no caso aqui o poder, é direta e deliberada e pode ter aceitação como força de ordem ou não. Ou seja, o poder, né, ou seja, essa imposição, ela pode vir por livre e espontânea vontade ou não. Alguém pode rejeitar. Enfim, hoje nós denominamos poder social a ideia de ser a capacidade que certos indivíduos têm de influenciar a sociedade, seja por meio do discurso, né, da fala, através do seu carisma, ou pela posse de meios que permitam a grande difusão de suas ideias. Por exemplo, quando a gente olha para o contexto histórico, e aqui eu estou me referindo ao contexto histórico porque nós temos vários exemplos. Quando a gente fala de poder, a gente está falando de imposição, seja pelo bem comum, ou seja, aceitação da maioria ou não. Enfim, quando você olha, por exemplo, para os regimes totalitários que surgiram aí a partir dos anos 20, 30, período da Segunda Guerra Mundial, você vai perceber que boa parte desses regimes totalitários, na sua grande maioria, e aqui eu não estou sendo, digamos assim, errôneo nas minhas palavras, mas posso dizer com toda sinceridade que boa parte desses regimes totalitários, eles foram aceitos pela maioria da população. Eles foram aceitos pela maioria da população. Tá bom? Ou seja, houve, digamos assim, né, uma certa, digamos assim, liberdade na visão de alguns para que essas ideias acabassem se frutificando. Ou seja, o poder e a influência da imposição, ela foi aceita pela maioria de algumas sociedades, de algumas nações, dos quais surgiram regimes totalitários. Obviamente a gente vai ter resistência também de muitos grupos, isso aí você vê dentro do contexto histórico. Mas enfim, vamos voltar aqui. Nesse sentido, né, detém poder social aquele que consegue mobilizar a sociedade ou grupos sociais em torno de um projeto comum, de uma ideia, influenciando a formação de ideias e opiniões. E aqui eu cito de novo a questão, por exemplo, do nazismo, lá na Alemanha. As ideias que o próprio Adolf Hitler impôs sobre a sociedade alemã, você vai observar que boa parte das ideias desses projetos que ele acabou injetando na sociedade alemã foi aceito pela maioria, né? E você sabe, esse poder que é aceito pela maioria, ela acaba se tornando muito mais forte, principalmente se a pessoa tem um carisma e tem um discurso bonito. Então acaba tendo essa influência sobre um todo. Nem sempre aquele que tem um discurso bonito, que tem uma influência sobre um determinado grupo, ele está falando de fato a verdade. Mas enfim, a gente não vai questionar esse ponto aqui, tá bom? Mas a gente vai dizer que o poder é isso, essa imposição, é o aceitar ou não. Tá bom? Então, dentro desse conceito de poder, nós temos também o que nós chamamos de socialização, controle social. Socialização é o ato de transmitir ao indivíduo e, ao mesmo tempo, de levá-lo a assimilar e introduzir os padrões culturais da sociedade. É também, dentro desse conceito, um processo social abrangente, pois, querendo ou não, afeta direta ou indiretamente todos os indivíduos que vivem em uma determinada comunidade ou sociedade. Então, o que é socialização? É o ato de transmitir ao indivíduo ou fazer com que ele assimile padrões culturais, ideias
ou algo que ele venha a se submeter. Isso está ligado à socialização ou controle social. Eu transmitir uma ideia, fazer com que essa ideia seja difundida de tal forma para que ela seja aceita e ou, ao mesmo tempo, essa pessoa siga essas regras. Tá? E aí você pode olhar dentro desse contexto aqui de controle ou de socialização em si, né? A gente vai explicar aqui que socialização em si, ele é esse processo de adaptação do indivíduo à sociedade ou a um grupo social, que configura um sistema de coerção que empurra o indivíduo, que empurra a pessoa às práticas consideradas socialmente desejáveis e corretas. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o termo dentro da sala de aula, por exemplo. A gente vai utilizar o termo da socialização. Quando nós chegamos em uma sala de aula, querendo ou não, a gente aprende determinadas regras, aprende determinados conceitos, né? Conceitos esses que são ensinados de geração em geração, e boa parte desses conceitos que a gente tem em sala de aula, ou que nós aprendemos em casa com os nossos pais, eles nos fazem conhecer o que dentro da sociedade é correto e aquilo que é errado, que não deve ser feito, né? Porque moralmente não vai trazer, digamos assim, um benefício para você, ou seja, você está indo contra as regras. Então, isso aqui é só para a gente poder ter um exemplo, né? Dentro dessa ideia, eu estou utilizando o exemplo aqui mais comum possível para a gente poder entender, tá bom? Sendo assim, o que a gente vai perceber? Amplamente aí difundida no nosso meio, a instituição familiar, ela assume hoje, né, na modernidade, modelos distintos, mas que constroem através de laços afetivos essa estrutura primordial para a integração dos indivíduos. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, para a família, a instituição familiar, ela é, de fato, um mecanismo de socialização social. Por incrível que pareça, porque nessa estrutura, o que nos mantém unidos são os laços de parentesco, né? Filho, mãe, pai, primo, irmão, enfim. Então, esse laço de parentesco e afinidade que estão para além dos aspectos biológicos, outra coisa também, através dessa ordem a gente estabelece a lógica de classificação social, que varia entre os grupos e que influencia na construção dos papéis sociais e também nas relações de poder. Então, dentro dessa mentalidade que nós vimos aqui agora, esse controle social, essa socialização social, ela é uma força, ela é uma instituição que é responsável aí, né, desde o nosso nascimento, né, porque desde que a gente nasce, a gente é ensinado a determinadas práticas, a determinados conceitos do que é certo e do que é errado, e a nossa família, né, o nosso âmbito familiar, ele é um laço forte, porque é no berço familiar que nós aprendemos as regras específicas, aquilo que nós vamos levar para o nosso dia a dia. Em sala de aula, a gente só aprimora aquilo que a gente já sabe, tá bom? E outros conceitos a mais que a gente vai utilizar na nossa vida, no nosso cotidiano, para se socializar com as pessoas, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Na próxima aula tem muito mais, a gente vai falar de forma mais ampla sobre essa questão, né, das formas de poder, sobre as formas de poder que surgiram no passado e as que existem hoje, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau e até mais.